Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente do Metrópolis. PF faz buscas contra vazamento de dados de autoridades. Mulher de Moraes pode ter sido alvo. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Metrópolis. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A Polícia Federal cumpre 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, na investigação de possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo autoridades. De acordo com nota da PF, a operação desta terça-feira é uma determinação do Supremo Tribunal Federal a partir de representação da Procuradoria-Geral da República. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. A PF ainda não informou quem são as autoridades nem o nome da operação. Mas as medidas surgem na esteira do noticiário, dando conta que o sigilo da mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi quebrado indevidamente. Quem trouxe os detalhes ao Metrópolis.com foi a coluna da Andresa Matais. A apuração é de que as investigações indicam que o acesso sem autorização aos dados de Viviane Barsi de Moraes teria sido feito por um servidor do Serpro, empresa de tecnologia do governo federal, e cedidos à Receita Federal. A advogada não foi o único alvo. Andresa Matais também apurou que o filho de um outro ministro do Supremo teve a declaração de imposto de renda devassada sem. A apuração sobre os acessos irregulares foi determinada por Moraes. O ministro ordenou que a Receita rastreasse qualquer consulta ou tentativa de acesso envolvendo os atuais 10 integrantes da corte, bem como suas esposas, filhos, irmãos e todos os ascendentes. O relatório deve ser apresentado após o carnaval. As quebras já identificadas terão 2 frentes, uma administrativa e outra criminal. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher de Moraes e do filho de um outro ministro foram encomendadas para serem vendidas a terceiros. Para saber mais sobre essa informação, acesse metrópolis.com. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Sob Lula, rombo fiscal fecha terceiro ano seguido acima de 1 trilhão. Ao considerar os gastos com os juros da dívida, rombo nas contas públicas foi de 1 trilhão e 76 bilhões em 2025. O setor público consolidado formado por União, estados, municípios e estatais fechou um rombo fiscal acima de 1 trilhão pelo terceiro ano seguido. O déficit nominal acumulou em 2025 foi de 1 trilhão e 76 bi. Havia sido de 1 trilhão e 74 bi em 2023 e de 1 trilhão e 65 bi em 2024. Os valores foram corrigidos pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, com referência em dezembro de 2025. O Poder 360 fez um levantamento com base nos dados divulgados pelo BC, Banco Central, na sexta-feira, 30 de janeiro. O resultado nominal no setor público consolidado é um indicador mais abrangente que o resultado primário, comumente citado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os números da autoridade monetária consideram os gastos com juros da dívida pública. O patamar elevado do déficit nominal é um termômetro da deterioração das contas públicas brasileiras, mesmo que o governo Luiz Inácio Lula da Silva
do PT tenha tido uma arrecadação recorde em 2025 com aumento de impostos e outras iniciativas de elevação da receita. A dívida pública do Brasil segue uma trajetória acelerada de alta. O DBGG, dívida bruta do governo geral, que contempla o governo federal, o INSS e os governos estaduais e municipais, terminou em 2025 aos 78,7% do PIB em valores correspondente a 10 trilhões. A dívida aumentou 7 pontos percentuais no governo Lula. O Tesouro Nacional divulgou na quarta-feira que só o DPF, dívida pública federal, fechou 2025 aos 8 trilhões, registrando a maior alta anual desde 2015. O estoque poderá atingir 10 trilhões neste ano de eleições, segundo o Ministério da Fazenda. Em valores corrigidos pela inflação, o setor público consolidado gastou 1 trilhão e 23 bi com juros da dívida. O valor está relacionado com a taxa básica da Selic, em 15% ao ano desde junho. Os juros mais altos encarecem os custos da dívida. Com a dívida pública federal crescendo 2 trilhões em 2025, os agentes financeiros incorporam fatores de riscos no cenário econômico de longo prazo. Os investidores entendem que o governo está expandindo o gasto, o que impulsiona a economia e impôs desafios para a política monetária. Quanto maior a Selic, mais caro fica para o governo pagar os juros da sua própria dívida. O Banco Central aumentou o juro base para 15% ao ano para frear a economia, que mostra forte aquecimento no mercado de trabalho e pressões inflacionárias que levam o IPCA para fora do intervalo da meta de 3%. O governo aumenta o endividamento e também piorou a trajetória do saldo das contas. O setor público consolidado registrou déficit primário que exclui os juros da dívida de 53 bilhões em valores reais em 2025. O saldo negativo aumentou 6,7% em relação a 2024 em termos reais. A Selic alta é o prêmio de risco para atrair investidores. Se o retorno financeiro for baixo, a atratividade dos títulos diminui. Na prática, os juros altos servem para que os agentes financeiros continuem financiando a dívida brasileira. O Poder 360 já publicou que a lei que controla o crescimento das despesas propostas pelo ministro Haddad não melhorou as perspectivas futuras para a dívida pública. As estimativas para a dívida bruta estão piores do que antes do início do governo Lula. O Tesouro Nacional divulgou na quinta-feira, 29 de janeiro, que o governo central, formado por governo federal e Banco Central, registrou um déficit primário de 61 bi em 2025 para atingir o resultado e cumprir as metas do arcabouço fiscal. As equipes econômicas desconsiderou 48 bi em despesas, o que resultou em saldo negativo de 13 bi. Segundo o governo federal, a despesa total aumentou de 18,7% para 18,8% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2022, antes do governo Lula, era de 18%. Então é isso, pessoal, essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.